Muitas pessoas têm dificuldade de ser firmes e corajosas. E diante daqueles que os desprezam, essas pessoas com esse perfil seguem uma vida muito mal, por aceitar situações assim e que fazem terrivelmente dano na sua vida. Mas o que deve passar na cabeça e no coração dessas pessoas e como podemos te auxiliar? Nesse vídeo, irei falar para você tudo isso. Seja corajoso, diga não quando preciso. Olá, meus queridos, tudo bem? Sou Carlândia Sodré e nesse vídeo estarei te ensinando a ser firme e corajoso e dizer não quando for preciso. Sabemos, obviamente, que esse mundo está demasiadamente cheio de pessoas aproveitadoras. Gente que acha que pode abusar e explorar dos seres humanos e fazer tudo para arrancar de você o que precisa, independente do seu sim ou não. Mas infelizmente a cultura do Brasil alimenta esse tipo de pessoa. Isso é visto de forma positiva ser folgado, onde te atrapalha, seja na vida de negócios, afetivos e pessoal. Diversas pessoas se aproveitam propositalmente das outras simplesmente porque querem tirar alguma vantagem das situações. E esse tipo de pessoa é naturalmente folgada e malandra, se preocupando apenas com seu próprio bem-estar. Apesar disso, uma pessoa folgada não age assim porque quer. Ela encontra nesse padrão uma forma de se proteger de sua insegurança. Em geral, um adulto folgado foi uma criança mimada e que cresceu dependente dos outros, sem saber fazer nada sozinho. No fundo, o folgado é um inseguro que nunca precisou decidir ou fazer nada por conta própria. Primeiramente, precisamos entender que todo relacionamento saudável necessita de uma boa dose de comunicação e também de limites. Por isso, saber se impor, aprender a falar não, conseguir dar limite ou mesmo não deixar que as pessoas invadam seu espaço é uma tarefa fundamental, porém árdua para alguns. Mas há quem faça com leveza e maestria, mas não são todos que já nascem sabendo solucionar essas questões. Mas o bom disso é saber que se pode aprender a qualquer momento e em qualquer idade. Ainda bem que temos todo o tempo do mundo para nos aperfeiçoarmos com isso. A barreira maior acontece quando uma pessoa sofre por não conseguir expressar aquilo que quer e precisa para os outros. Como cada um tem uma história de vida, um aprendizado, uma vivência, a questão de limite não é tão óbvia assim. É preciso uma boa dose de expressão para que as pessoas consigam se entender e respeitar os outros. Há muitas pessoas nesse mundo que não sabem dizer não. Por exemplo, numa relação profissional, acaba cedendo o tempo todo, passando por cima de si próprio e dos seus limites. Quando alguém lhe pede alguma ajuda ou atenção para a execução de uma tarefa, sendo que não há tempo eficiente para isso pelo acúmulo de outros serviços, quem não sabe dizer não acaba dizendo sim, mesmo prejudicando claramente a si próprio. E o resultado é o acúmulo de serviço, poucas horas livres, cansaço e estresse pelo excesso de trabalho, e algumas pessoas relatam também sentir-se tristes e irritadas e de mau humor por não conseguirem se impor e mudar o rumo da situação. Outras pessoas chegam a sentir raiva de quem pediu o serviço ou a ajuda, atribuindo ao outro o problema em vez de perceber a própria dificuldade em comunicar aquilo que precisa. Os verdadeiros inimigos são espirituais. As forças do inimigo que querem destruir o povo, mas você não está só. Jesus está com você e lhe dá uma armadura espiritual que ajuda a vencer todas essas batalhas. Para ser corajoso, precisa nessa vida aprender a usar a armadura de Deus. Por isso quero meditar com vocês uma belíssima passagem na palavra, em Efésios, que diz: revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue,
mas sim contra os principados, contra potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você está pronto para a batalha? A armadura de Deus com certeza lhe dará a vitória. Continuando com o nosso tema central sobre ser firme, diga não quando preciso. Essa dificuldade de dizer o que pensa, evitar dizer não, normalmente está ligada a alguns pontos psicológicos. A baixa autoestima, o medo de perder o contato ou a amizade, medo de ser rejeitado, receio de ser demitido ou do término de uma relação, não saber negociar e por isso não ter estratégia para lidar com a situação. Mas a solução deste problema está em curar a ansiedade e as fantasias que cada um tem sobre si e sobre os outros. Um bom exercício a ser feito em paralelo a um tratamento é escrever quais são os reais acontecimentos que estão no momento incomodando e necessitam de mudanças. Falar não, se impor e depois escrever as soluções que sejam possíveis, viáveis e saudáveis para cada situação. Mas lembre-se de escrever pelo menos 3 possíveis formas de resposta. Como não existe verdade absoluta, nesse caso também não existe uma única resposta ou um único caminho de ação. O cuidado nesse momento é justamente não ir para o extremo oposto. Afinal, quem não sabe falar o que pensa pode erroneamente achar que falar tudo é a solução. Entenda, ninguém se dá bem com quem não tem limites, pois quem não se impõe é um pouco submisso. Mas quem só diz o que pensa é considerado por muito uma pessoa extremamente agressiva. Você conhece alguém assim? Desejo a você, meus amigos, todo cuidado para encontrar o equilíbrio. Agora, entenda o que falta para você agir. Se for medo, seu trabalho deve ser na cura do medo. Se for dificuldade de expressão, trabalhe sobre esse ponto. Entenda o que te impede de seguir com suas ideias listadas e se esforce para encontrar a situação viável para suas novas ações. Lembre-se, não seja submisso às pessoas. Mesmo com dificuldade de dizer não, seja firme. Diga não quando for preciso. Com as pessoas folgadas, há muitas situações no mundo que fogem do nosso controle. Mas os nossos comportamentos, sim, podemos ter o controle. Abandone a necessidade de ser aceito pelos outros e comece a aceitar e gostar de si mesmo. Quando você se ama, torna-se cúmplice de suas escolhas e vontades e não depende do amor e da aceitação do outro. Como consequência, você compreende que não é menos amado por dizer não e passa a ter bom senso para dosar o sim e o não. Quero deixar para você um versículo que te dará coragem. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Seja forte e corajoso, não temas. Sou Carlândia Sodré e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva neste canal. Aproveite e aperte o sininho e todas as vezes que eu colocar um novo vídeo, você será notificado. Deus abençoe você. Um grande abraço.